Senhor, nosso Pai, o Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu te agradeço pelas nossas vidas, pela minha vida, a vida do meu irmão André e a vida de cada abençoado que vai ouvir esta palavra que liberta. Que o Espírito Santo há de falar através do meu irmão André e que cada palavra saída dos lábios dele venham ser dirigida pelo Senhor, porque nós sabemos que a letra mata, mas o Espírito edifica. E que cada pessoa ela venha entender, venha compreender, venha abrir a mente de Cristo, está ativada para que possa entender, compreender, para que ela seja esclarecida, que todas as dúvidas venham ser removidas e elas venham reinar em vida. Reinar em vida, nós sabemos que é para saber, para compreender tudo. Esta é a palavra que liberta, que nos faz saber que nós devemos viver na graça de nosso Senhor Jesus Cristo, no novo pacto. Então, Senhor, eu já te agradeço por cada um deles. Aqueles que já estão, aqueles que estão chegando, que venham receber e ter o entendimento que o Senhor quer, que o Senhor preparou. Amém, Jesus Cristo. Abençoados de Deus, estamos de volta aí com o terceiro estudo. Cadê Satanás, a criatura? Toda sorte de bênçãos aí para os irmãos e para vocês que estão acompanhando esse estudo desde o início. Já vemos que em Jó e Zacarias não existe uma criatura chamada Satanás. Existe a palavra Satanás, mas não se tratando de uma criatura espiritual, como o sistema religioso prega. Mas vemos atos e ações de pessoas, nações, que se opõem como acusador, opositor, inimigo e tudo que é contrariedade. Tudo que é contrariedade se coloca como Satanás. Se fosse no grego, como estamos lendo o Velho Testamento, é Satanás. Se fosse no Novo Testamento, que foi traduzido para o grego, seria diabo. O diabo, Satanás, é a mesma tradução. Amém? Acusador, opositor, inimigo, tudo que é contra. Quando você se opõe contra alguém se opõe contra você, estão se colocando como satanases. Amém? Meus agradecimentos aí aos irmãos do grupo do WhatsApp. Saudações aos irmãos e às irmãs Maria Salete, irmã Irani, irmã Arlete, irmão Marcos Eufrásio, irmão William, irmão Célio Kramer e aos irmãos do Facebook, do nosso blog e do nosso canal de YouTube. Se vocês gostam do nosso trabalho de evangelização à luz da Escritura, se inscrevam aí, abençoados. Tragam mais pessoas para se inscrever. Dê likes aos nossos vídeos. Amém? Eu agradeço aos irmãos. Esse é o MNGP. Eu sou o irmão André. E o título desse estudo: Cadê Satanás, a criatura? Terceira parte. Cadê Satanás, a criatura? Terceira parte. Amém, abençoados? Nossos parceiros aí, fique aí. Voltarei já com o esclarecimento de mais um estudo
que o Senhor nos revelou. Amém? Aguarde aí. Abençoados, esse é o terceiro estudo onde estamos caçando a criatura Satanás. Já fomos em Jó, nas visões de Zacarias, e hoje vamos voltar lá no início, em Gênesis, para ver se encontramos o Satanás lá, ou Satanás, a criatura pregada no sistema religioso. Então, sem mais delongas, Gênesis 3:1. E Gênesis 3:1 diz assim: ora, a serpente era mais astuta de que todos os animais, ou animais, em algumas Bíblias, do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher. Esta quem? A serpente disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Quem estava no jardim? A serpente e Eva. Quem estava conversando com Eva? A serpente. Pode parar, abençoados. Serpente é uma cobra. Ela fala? Não fala. Mas naquela época falava. Ah, é? Que coisa, né? Mas abençoada, jumenta de Balaão falou. Aí vem vários argumentos, né? Para afirmar que a serpente realmente fala. As pessoas trazem vários argumentos para isso. Bom, tudo bem. Vou até aceitar. Aí Deus faz, né? Ela falar. Deus faz falar que Ele quer. Mas tem um porém, abençoados. Serpente tem descendência? Não. Que eu saiba, não. Alguém aí sabe que serpente tem descendência? Fale comigo aí. Ela tem as crias, né? Ela tem as crias dela lá. E nasce as cobrinhas, né? As serpentinhas. Mas aqui se trata de descendência humana. Pode uma serpente cruzar com uma mulher humana e ter um filho humano? Logicamente que não, né, abençoados? Então a serpente não tem descendência. A serpente não pode engravidar uma mulher. Concorda comigo? Então vamos seguir o nosso estudo. Deus soube que Adão cometeu o ato de transgressão. Adão comeu o fruto proibido, né? E foi ao jardim ver Adão e Eva e interrogá-los. Por que eles fizeram aquilo? Né? Não vou entrar em detalhe o que é o fruto proibido, o que era. Não, para não sair do nosso foco. Então Deus foi lá para ver por que eles transgrediram ele, por que desobedeceram ele. Gênesis 3:12 diz: disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. Deus não foi ao jardim falar com uma serpente. Deus foi falar com o homem, Adão. Então vem as perguntas. E onde se encaixa a serpente, irmão André? Veja, Adão já começa a acusar a Eva. Acusador é Satanás, é Saitã. Adão já se coloca como Satanás, um ato humano, opositor, acusador, apontador, inimigo, tudo que é contraparte.
Gênesis 3:3. O Senhor Deus pergunta então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Bom, a serpente fala e ainda tem descendência e ainda engana uma pessoa. Que serpente danada, hein, abençoados? Agora os abençoados vão ver o que significa serpente. Quem era essa serpente? E o que significa serpente? Aqui não se trata de um animal, uma serpente como animal, como uma cobra. Não se trata disso. Gênesis 3:15. Porém, inimizade entre você quem? A serpente e a mulher. Entre a sua descendência de quem? Da serpente. E a descendência dela, da mulher. Este lhes ferirá a cabeça e você lhes ferirá o calcanhar. Serpente tem descendência? Repito, não. Abençoado, serpente tem significado de sagacidade, esperteza, astúcia. Quando a mulher diz a serpente, se referia a Adão. A sagacidade de Adão, induzindo a Eva ao erro, com astúcia, dizendo à mulher que me deste, né? Acusando a mulher, botando como Satã contra a mulher. O descendente de Eva, que feriria a cabeça da descendência da serpente, ou de Adão, né? Foi Abel. Foi um homem justo. Esse é posto aqui como descendente da mulher. A descendência da serpente, ou seja, do Adão, foi Caim, que foi astuto desde o princípio, como é falado no livro de Judas. Então ele se igualou à astúcia do pai Adão, se igualou à astúcia do pai dele. Abel não, Abel já foi um homem justo. Agora, como que a gente entende que isso aqui? Este lhe ferirá a cabeça, você lhe ferirá o calcanhar. Ferir a cabeça é quando a pessoa está com raiva, está com ódio, está com ira contra você. Você não revida. Você a trata com amor, a trata com serenidade. Você não se iguala à ira dela. Você se mantém espiritualmente equilibrado. A Bíblia diz que porá sobre a cabeça desse irado, vamos explicar assim, brasas. Os abençoados que estão dentro da palavra de Deus já devem ter visto essa palavra muitas vezes. Irás, mas não pequei. Não revida o seu inimigo. Você não revidando, porá as brasas sobre a cabeça dele. É isso que está querendo dizer aqui. O que é pôr brasa sobre a cabeça do inimigo? Poderá ver ou poderá enxergar que ele está errado, né? Então, aqui cada passagem se refere a um comportamento diferente. Aqui, nesse caso, ferirá a cabeça isso. Ele não se igualar, não vai se igualar às obras, né, carnais desse descendente. Mas esse descendente, ele ferirá o calcanhar. O que é ferirá o calcanhar? Vai fazer de tudo para impedir o outro descendente, que é Abel, o justo, de continuar, de caminhar, de prosseguir. É quando a gente ensina a palavra de Deus e tem pessoas que nos atrapalham, né? Tenta nos humilhar, tenta nos chamar de maluco, tenta falar que nós estamos inventando coisa. Amém? Isso é ferir o calcanhar. É impedir, né, a gente caminhar, como ele fez com Abel. Ele impediu Abel de caminhar. Como assim, abençoado?
Ué, ele matou o irmão dele. Então Judas 11 diz, Judas 1:11 diz, ai deles, portanto, trilham caminho de Caim, ávido pelo lucro, se jogaram ao erro de Balaão e foram tragados pela morte na rebelião de Corá. Trilharam os maus caminhos, maus desígnios de Caim e de Abel. Mateus diz, Mateus 23:35, de Abel ele fala assim, e dessa maneira sobre vós cairá todo o sangue derramado, sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel. Mateus chama Abel de justo. Dessa maneira sobre vós cairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. Eram homens espirituais e homens como Caim, carnais, o mataram. Sobre Adão se diz em Romanos 5,14. No entanto, a morte reinou desde a época de Adão até os dias de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à desobediência de Adão, o qual era uma prefiguração daquele que havia de vir, Jesus. Adão é o pai dos filhos da iniquidade, os filhos da carne. Através de Caim, deram continuidade a essa descendência. Sete foi o sucessor de Abel, onde nasceram os filhos, chamados filhos de Deus, os filhos do Espírito, segundo a justiça e a retidão. Não é? Então aqui nós estamos vendo duas descendências, da onde vieram os filhos da carne, da onde vieram os filhos do Espírito. Aqui não se refere à palavra Satanás, mas por que eu coloquei esse estudo associado ao Satanás, a criatura? Porque Apocalipse diz, em Apocalipse 12:9, diz, o dragão, o grande dragão, se referindo ao número lá 666, se referindo aos imperadores, começando por Nero. Existe um estudo aí no canal falando sobre isso. O dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, o Adão do Apocalipse, chamado Diabo no grego, ou Satanás na versão hebraica, Satã, que engana todo mundo. Ele e os seus anjos, todos os homens astutos, perversos, maldosos, que andam segundo a carne, foram lançados à terra. Terra, não no sentido de rebelião no céu, igual sempre ensinaram no sistema religioso, e Deus os precipitou à terra, Deus expulsou-os do céu. Não. Essa terra aqui não é Eretz, do hebraico, terra como planeta, terra no todo, mas Adamar, terra como solo. Eles foram lançados, precipitados no solo, na sepultura, já foram julgados, porque são carnais, e a carne já está julgada. Todos esses nomes se referem a um só, por isso eu fiz associação. Adão, o pai da carne. Olha o que Jesus diz em João 16:11. Jesus fala a respeito do juízo. 8 ele diz, quando ele vier, se referindo ao Cristo, convencerá o mundo do seu pecado, da justiça e do juízo. 9. Do pecado, porque a humanidade não crê em mim. 10. Da justiça, porque vou para o Pai e vós não me vereis mais. 11. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Algumas tradições bíblicas está condenado, mas a tradição julgado é a mais correta. Amém, abençoados? O príncipe deste mundo já está julgado. A carne já está julgada. Os filhos de Adão já estão julgados. Amém, amados? Abençoados, nesse estudo, nós vemos que em Gênesis, a serpente, o dragão, o diabo, Satanás, a carne já foi julgada. Amém? Mas o estudo onde o ser espiritual, pregado no sistema religioso, não existe. Cadê Satanás, a criatura, como é pregado no sistema religioso? Vamos continuar
a essa caçada aí. Continua acompanhando esses estudos aí. Bom aprendizagem. Fico por aqui. Graça e paz.